Oiê! Como é que tá a sua disposição para conversar com quem pensa diferente? Pra gente que trabalha com comunicação não violenta, essa é uma pergunta muito, muito frequente. Como que eu faço para conversar com quem pensa muito diferente de mim, sem brigar, né? E, e um dos temas mais polêmicos, né, e mais difíceis de serem abordados nessas conversas ultimamente é o tema da política, né? Tá muito difícil conversar com quem pensa diferente politicamente falando. A gente está vivendo um momento no Brasil extremamente polarizado, né, na política. Então, para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como a gente conversa com quem pensa diferente, como que a gente sustenta esse espaço, né? Se a gente quiser sustentar esse espaço, se a gente estiver com essa disposição, eu queria indicar e analisar uma entrevista que o Mano Brown fez com o Fernando Holliday no podcast no Mano Brown chamado Mano a Mano, que está no Spotify. Eu acho que ele é um excelente exemplo de diálogo entre duas pessoas que pensam muito, muito diferente. Então, para quem não conhece, né, só para contextualizar, o Mano Brown é um rapper brasileiro e de esquerda, né, declaradamente progressista e ligado ao movimento negro. E o Fernando Holliday é um vereador negro do Novo, do Partido Novo, declaradamente de direita, né, liberal e contra cotas raciais, por exemplo, que é um tema super importante para o movimento negro, né? Então, são duas pessoas que pensam muito diferente. Aí eu queria comentar alguns pontos que eu acho que podem ajudar a gente a pensar sobre essa possibilidade do diálogo, mesmo que a gente discorde, como é que a gente consegue manter o respeito, como é que a gente consegue sustentar esse espaço, né? Então, o primeiro ponto que eu acho muito interessante é a própria atitude do Mano Brown de convidar o Fernando Holliday, né? Ele começa já a entrevista falando, olha, muitas pessoas que eu admiro muito foram contra eu te chamar aqui, mas eu sou mais eu, e eu acho que vai ser interessante te escutar. Então, já é uma postura admirável e do ponto de vista da comunicação não violenta, muito importante, por quê? Porque a gente tem uma necessidade de pertencimento ao grupo muito grande. Então, é muito comum que as pessoas desistam muitas vezes de fazer o que elas querem fazer porque elas têm medo do julgamento de um grupo, né? Mano Brown tem uma força aí, né? Não passa por cima disso e convida mesmo assim o Fernando Holliday para conversar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, tomar decisões a partir da autoconsciência e não de uma pressão externa. Depois, tem um ponto que eu acho muito interessante, que é quando a gente pensa em conversar com quem pensa diferente politicamente falando, eu percebo que existe um medo na nossa sociedade de que a gente vai estar passando pano ou de que a gente vai estar abdicando de quem a gente é e do que a gente acredita ao se encontrar com alguém tão radicalmente diferente de nós, né? Que pensa tão radicalmente diferente. E o que eu acho interessante dessa entrevista do Mano Brown é que, por mais que ele seja um entrevistador, ele não é isento, né? Ele tá o tempo inteiro se colocando. Ele é muito, muito autêntico. Então, ele escuta as ideias do Fernando Holliday e ele expressa as ideias dele, né? Então, os dois estão ali colocando a sua autenticidade, colocando as suas visões, que são diferentes. E nenhum dos dois está abdicando, né? Assim, necessariamente de ser quem é. Eles estão simplesmente se colocando as necessidades, colocando as estratégias na mesa. E aí, falando um pouquinho sobre estratégias, né? Esse é um ponto muito crucial para quem estuda comunicação não violenta, que é para a gente abrir espaço para o diálogo, a gente precisa encontrar algum ponto em comum, né? Alguma coisa que nos conecte. Aqui, é claro, a gente está falando de duas pessoas negras, né? Que já tem aí um histórico é, de, de vivenciar o racismo em comum. Então, o Mano Brown começa a entrevista perguntando para o Fernando Holliday qual que é a trajetória de vida dele, onde ele nasceu, e o Fernando Holliday conta algumas experiências que ele sofreu em que ele percebeu a existência do racismo, né? Então, eles já se conectam aí. Então, o diagnóstico é um ponto de conexão entre os dois. O racismo é um grande problema no Brasil, né? E eles concordam nisso. E os dois querem acabar com o racismo, né? Então, eles têm aí um ponto muito importante em comum. A partir disso, a partir dessa conexão, né, com essa necessidade de justiça,
eles começam a discutir as estratégias e eles discordam radicalmente nas estratégias para combater o racismo, né? Mas isso já ajuda, já facilita uma escuta de mais qualidade, né? Porque a gente entende que a intenção por trás é a mesma, embora as estratégias sejam muito diferentes. O Fernando Holliday faz uma autocrítica ao longo da entrevista, né? Ele reconhece que a forma como ele fez política desde o início da carreira dele não contribuiu para a qualidade do debate político. Ele reconhece, por exemplo, que termos como mimimi e vitimismo acabam limitando o debate, né? Acabam simplificando, acabam tornando tudo muito superficial. Então ele mesmo diz que ele baniu a palavra vitimismo do vocabulário dele. Isso é muito interessante também para a gente que trabalha com comunicação não violenta, porque de fato minimizar, né, o sofrimento do outro é o contrário, é exatamente o contrário do movimento que a gente busca com a comunicação não violenta, que é compreender o que está por trás, né? Compreender o que está acontecendo com o outro. A gente viveu e ainda vive muito essa cultura no Brasil da lacração, da qual o Fernando Holliday fez parte e contribuiu muito para o crescimento dela, né? Dessa cultura da lacração. Então, quando a gente lacra, a gente está fechando o espaço para o diálogo, né? A gente lacra o quê? A gente lacra um caixão, né? A gente lacra algo que não vai abrir mais. A gente lacra. Então, essa cultura da lacração, de simplesmente negar, né, o que o outro está dizendo, ridicularizar, ironizar, o Fernando Holliday entendeu que isso não contribui para ninguém, né? Nem para a vida das pessoas em geral, nem para a própria vida dele. Estamos todos juntos nessa, né? Como é que a gente abre espaço para um debate realmente frutífero e construtivo? E eles terminam essa entrevista de uma forma interessante, que o Mano Brown pergunta para ele assim: você se sentiu respeitado ao longo dessa entrevista, né? E o Fernando Holliday diz que sim. E esse é um ponto muito importante, né? Assim, pra gente, para mim, assistir essa entrevista é um prazer, porque ouvir duas pessoas que discordam tão radicalmente, conseguindo se escutar de forma respeitosa e se afetar de alguma forma, né? É muito revolucionário, é raro, né? Não é comum a gente ver esse nível de debate entre duas pessoas que discordam tanto. Então, o respeito como a chave para a democracia, né? O respeito na conversa com quem pensa diferente é fundamental, né? Se a gente não tem nenhuma disposição para isso, talvez a gente não queira viver num sistema democrático, né? O sistema democrático, ele depende do encontro com quem pensa diferente e do debate de qualidade, né? E o Fernando Holliday termina, inclusive, falando sobre humildade, relembrando um autor que ele admira e que fala da importância de um político vestir o véu da ignorância, né? E aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a questionar as próprias visões, né? Porque a gente parte muito da nossa própria experiência, das nossas próprias histórias, dos nossos encontros, mas a realidade ela é muito mais complexa do que a nossa experiência pessoal. Então, tá sempre curioso para entender, né, o que está acontecendo em outros lugares, com outras pessoas, o que outras pessoas estão vendo que eu não estou vendo. Ele faz esse compromisso e o Mano Brown lembra ele: pois é, você é um representante eleito. E eleito para representar todos os brasileiros, não apenas a direita. Então, eu espero que você faça, né, que você lute pelo nosso povo, que você melhore a vida das pessoas. Enfim, então fica aí essa dica dessa entrevista, né? Me lembra até uma canção do Leonard Cohen que se chama Anthem, hino, que em português o refrão diz: toque os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça a sua oferenda perfeita. Há uma rachadura em tudo, e é por ela que a luz entra. Então, para mim, essa entrevista é essa rachadura, que não é perfeita, né? As pessoas não são perfeitas, a gente está em constante construção, e quando a gente se encontra com o outro, a gente pode
experienciar essa pequena rachadura nas nossas certezas e deixar um pouquinho da luz entrar, pra gente aprender um com o outro a conviver melhor em sociedade. Fica a dica, então, Mano a Mano, entrevista do Mano Brown com Fernando Holliday. Excelente exemplo de diálogo.